paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom que você está na igreja, no templo, na casa de Deus, para buscar ao Senhor e também estudar um pouco a Bíblia, a palavra, e sermos fortalecidos com a palavra de Deus, que é alimento para nossa alma e que nos fortalece. Davi, ele desejou estar todos os dias na casa do Senhor. E ele disse que uma coisa pediu ao Senhor e vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de Deus e aprender no seu templo. Davi, ele era um rei, mas ele era humilde. Era rei, mas era humilde. E tinha desejo de estar no templo todo dia, na casa de Deus, para aprender a palavra do Senhor e contemplar a formosura de Deus. Deus expressa a sua formosura na ação do Espírito de Deus que enche o coração do crente, onde ele fica menino, pula, salta, grita e faz criancice, né? A formosura é tão grande na manifestação de Deus que o cristão faz tudo isso. Muito bem, vamos sem perca de tempo ler uns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Veio ao meu coração estes versículos. Capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Ou podemos ler até o 14. Atos 1, 8 a 14. É um texto conhecido de toda a igreja, de todos os irmãos, mas vamos para uma breve meditação. Versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, e Tomé e Bartolomeu e Mateus e Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Até aqui, meus irmãos, esta palavra, tomem assento, estes versículos de suma importância e muito glorioso, que ao ler o texto, os irmãos já puderam entender e tirar uma conclusão deste importante assunto de Atos dos Apóstolos, onde ele está, o escritor aqui, ele está narrando uma história verídica do acontecimento de Jesus, que ressuscitou e agora ele está passando toda essa história, até não só a ascensão de Jesus ao céu, mas ele continua narrando até
a descida do Espírito Santo, falando destas grandezas de Deus, das promessas e do que estava acontecendo aqui. Quando ele está narrando os acontecimentos, ele diz aos discípulos que não se ausentasse de Jerusalém, certo? E que João, ele batizou com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. E quando ele estava narrando o acontecimento, entre o grupo que estavam ouvindo estas grandezas, alguém deles ali, os que estavam ali, parece não entendendo muito bem o que Jesus vinha passando, que no seu texto, nas suas palavras, e que o escritor aqui escreve, eles fazem uma pergunta: Senhor, é nesse tempo que Deus vai restaurar o reino a Israel? Jesus menciona, aqui é a escrita de Atos, mas Jesus menciona isso. Olha, os tempos, as estações, não vos pertence saber, o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder esse tempo, e a vocês não pertence saber isso. Ele estava entendendo uma coisa terrena, porque na verdade, eles esperavam que vinha um príncipe, filho de Deus, para libertar Israel do jugo romano. Mas a conversa de Jesus era totalmente diferente do que eles estavam esperando e pensando. Jesus, olha, esse negócio aí, vamos deixar de lado, mas o negócio é o seguinte, vocês não se ausentam de Jerusalém, mas recebereis as virtudes do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Quando chega nesta narração, estas coisas aconteceram em Betânia, em cima do Monte das Oliveiras. E Jesus, ele ascende ao céu, ele vai ao céu. Eles voltaram glorificando a Deus, e eles subiram ao cenáculo, e perseveraram ali em oração. Maria, mãe de Jesus, as outras Marias que com ela estavam, os discípulos, eles ficaram no cenáculo buscando a Deus. A Bíblia diz que eles perseveravam em oração no cenáculo buscando ao Senhor. E nós encontramos então a descida do Espírito Santo sobre eles. Jesus disse: não se ausentem, porque eu vou enviar a promessa, eu vou enviar a bênção do céu sobre vocês. Não muito depois desses dias, o escritor aqui está falando. E aconteceu que no 10º dia, eles recebem o Espírito Santo. Jesus envia a promessa do Pai. Já fazia 10 dias que Jesus estava sentado já no seu trono de glória à direita de Deus Pai. E ele envia em Jerusalém a promessa. O Espírito Santo, ele desce pela primeira vez sobre eles e permanece com eles e continua com a igreja até o dia do arrebatamento. Ele não saiu mais da terra, ele não voltou mais para o céu, ele está aqui, ele ficou aqui. Jesus, no Evangelho de João, ele disse o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Quando ele estava dizendo que estava indo embora, ele disse: eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar outro consolador, que vai ficar com vocês, vai estar com vocês, ficará para sempre. Jesus afirma em suas palavras que ele ficaria para sempre com eles. Eles não ficariam órfãos, ficaria para sempre com eles. E aí Jesus menciona o seguinte,
que esse Espírito o mundo não pode receber, porque o mundo não vê e não o conhece. Esse Espírito de Deus, a sua ação, a sua força, o seu poder, o seu ímpeto, o mundo não conhece. Mas Jesus disse: vós conheceis, porque Ele estará no vosso meio e estará em vós, nas vossas vidas. E no dia de Pentecostes o que nós vimos foi isto. No 10º dia, eles permanecendo unidos e reunidos em oração, buscando a Deus, desce o Espírito Santo no cenáculo. E diz a Bíblia que eles foram cheios do Espírito. No versículo 8 que nós lemos, Jesus disse que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, 10 dias depois da sua ascensão, desce em Jerusalém, no cenáculo, o poder atuante, o poder dinâmico do Espírito de Deus sobre eles. Eles começaram a busca e a intercessão, o clamor, com mais ou menos 500 irmãos, depois que Jesus foi ao céu. 10 dias depois, só tinha 120. 380 tinha ido embora. Com certeza, depois que eles viram o grande alvoroço em Jerusalém, porque foi como uma bomba, foi como uma explosão, quando o Espírito de Deus desceu. Com certeza, eles voltaram. Mais de 500, 380 se ausentaram, desanimaram da busca e de esperar a promessa do Consolador. E no 10º dia, 120 ainda estavam lá. E eles foram cheios do Espírito Santo, conforme a Bíblia nos fala. Foi quando eles viram repousar sobre eles, sobre suas cabeças, línguas como de fogo, e cada um falava em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Aí alvoroçou toda a cidade. Jerusalém, houve um alvoroço muito grande, quando Pedro se levanta e prega aquele sermão que deu milhares de conversão de almas. Mas, meus irmãos, tirando uma conclusão de tudo isso, é da importância de receber. É fácil receber o Espírito Santo. Quando a pessoa crê em Jesus, aceita Jesus, ele começa a buscar com ansiedade, com desejo, logo recebe. Uns recebem logo, outros levam meses, outros levam anos, outros levam um pouco mais. Mas eu já vi pessoa chegar na frente, aceitar Jesus e ser batizada com o Espírito Santo, na hora que aceitou Jesus. Então isso é um mistério da forma que a pessoa crê e abre o seu coração. Jesus pode dar a qualquer momento. A qualquer momento Ele pode dar. Eu tive algumas experiências nesta área, de Deus me revelar a pessoa que Ele ia batizar com o Espírito Santo, e eu chegava para a pessoa assim: irmã, o Senhor está me revelando que quer te batizar com o Espírito Santo dentro de pouquinhos dias. Quantas revelações eu tive, e para quantas pessoas eu cheguei e transmiti a mensagem, eles começavam a buscar, dentro de pouquinhos dias, eram batizados com o Espírito Santo. É uma promessa para todo aquele que aceita Jesus e aquele que crê. Agora, irmãos, após aceitar Jesus e receber esta promessa, é importante para ter a porção de Deus, para ter a unção do Espírito, a porção do Espírito, faz-se necessário, como foi falado aqui domingo, nós travarmos uma busca constante da presença de Deus, para que a virtude dEle, a unção dEle permaneça sobre a nossa vida. E a importância da unção estar em nós, ela vai nos condicionar a ser mais ágil espiritualmente, a ter mais fé, a ter mais força, a ter mais esperança. Aleluia!
e não se prostrar diante das ameaças do mundo, do diabo, de Satanás e das tempestades que se levantam à nossa frente. Esta porção de Deus, esta unção é de suma importância. Eu estava lendo no capítulo 20 do Evangelho de João, quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo. Domingo à tarde, os discípulos com medo, traumatizados, pelo martírio de Cristo, pela morte, pelo sacrifício do Calvário, e ver o seu mestre morrer crucificado, eles estavam todos escondidos. A Bíblia fala que eles estavam dentro de uma casa, portas cerradas, trancadas, fechadas, com medo dos judeus. Eles estavam traumatizados, diante de todo aquele cenário, todo aquele quadro. Mas lá dentro daquela casa, no domingo à tarde, a Bíblia fala, o primeiro dia da semana, quando já era tarde, eles estavam lá, e a Bíblia diz que Jesus entra lá dentro, Jesus se manifesta lá dentro da casa onde eles estavam. Jesus deu uma saudação a eles, dizendo: paz seja convosco. E aí Jesus mostra os sinais dos cravos, na sua mão e no seu lado o sinal da lança. Bendito seja Deus. Eles se alegraram vendo que era o mestre verdadeiramente ressuscitado. Aí Jesus saúda eles pela segunda vez, e depois que Jesus dá a segunda saudação a eles, fechado dentro daquela casa, aí a Bíblia diz que Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aí Jesus começa a dar uma ordem, dar um mandamento, para que eles saíssem e pregassem, para que houvesse perdão e regeneração de pecado. Mas Jesus assopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles estavam amedrontados, com medo do judeu. E Jesus tinha uma ordem a eles, que eles fossem suas testemunhas, ali em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Agora, como que eles podiam ser testemunha de Jesus, com medo, sem o Espírito Santo, sem a força dinâmica, sem esta unção que traz na vida do cristão um poder sobrenatural muito forte? De maneira nenhuma. Então eles recebem já ali, pelo sopro de Jesus, recebem uma graça para ficar mais fortalecidos. Mas a promessa mesmo, ela veio depois que Jesus foi ao céu, 10 dias depois. Então, meus irmãos, eu creio que os dias que nós, a igreja, estamos atravessando na terra, dias de tantas adversidades, dias de incredulidades, dias de apostasia, certo? Dias em que parece a religião não ser mais um cristianismo, mas está virando um comércio de uma forma bem abrangente, porque hoje nós observamos por aí afora, em tudo enquanto é esquina, tem uma igreja. O cego está abrindo a igreja, o adúltero está abrindo a igreja, camarada com 2, 3 mulheres está abrindo a igreja, certo? Pessoas que outrora apenas cantavam o hino, tinha um CDzinho. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp agora essa semana, de um cidadão que está abrindo uma igreja, ele é apenas um cantor. E eles têm a coragem de dizer que pela orientação do Espírito Santo, eles estão abrindo uma igreja e estão aí no WhatsApp pedindo oferta, pedindo ajuda para pagar o salão, para pagar as cadeiras, para pagar tudo. Eu fiquei sabendo agora essa semana de um cidadão aqui em Sara, que a mulher abandonou ele, foi embora. Aí ele abriu uma igrejinha para ele.
Agora ele anda aí procurando, o irmão estava dizendo para mim, o dirigente, eu achei muito engraçado. Ele está procurando uma mulher para casar. Mas a dele, de tantos maus tratos que ela recebeu, ela foi embora, abandonou. E o cidadão se intitulou pastor e abriu uma igrejinha para ele. Entende? Assim está hoje as coisas, irmãos. Parece que a religião está virando um verdadeiro comércio. Claro, ele quer uma igreja, ele quer dizimista para sustentar ele, certo? Para pagar o aluguel dele, para pagar a gasolina dele. Será que esse cidadão tem chamada? Desta forma, olha a situação que nós estamos vivendo. E nessas turbulências religiosas, espirituais, nós precisamos mais do que nunca buscar esta unção, buscar este poder, para que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, graça e força, até mesmo para que a nossa mente não venha se turbar e de repente perdermos a nossa fé ou nos apostatar, porque as coisas estão ficando muito complicadas. Aqueles dias era diferente, aqueles dias era o início, mas os embates eram ferrenhos. Se eles não tivessem revestidos do poder, cheio de Deus, eles não teriam condições de levar o evangelho à frente e de ser verdadeiras testemunhas de Jesus. Eles não teriam condições. Hoje parece estar mais fácil, mas meus irmãos, a Bíblia fala que os dias eles são maus. Eles são dias difíceis. Dias difíceis por quê? Dias trabalhosos, de muita guerra, de muita batalha espiritual, de muita descrença, de tanta coisa ruim que se surge por aí afora. Os dias maus, os dias difíceis, que se nós não estivermos fundamentados na Bíblia, na palavra, e também buscando a Deus para termos uma unção, uma graça, a presença de Deus forte, impactante na nossa vida, será que de repente a nossa fé não vai ficar abalada ou não vai se esfriar? Ou não vamos perder a fé? O escritor aos Hebreus, ele está dizendo, portanto convém nós nos atentarmos com mais diligência para tudo que nós temos ouvido da palavra de Deus e aprendido, para que em tempo nenhum, ou em tempo algum, nós nos desviemos delas, da palavra, da fé, do ensino sadio, de tudo aquilo que nós recebemos. Portanto, meus irmãos, é importante buscarmos a Deus. Eu já vi pastor se desviar, eu já vi presbítero se desviar, eu já vi diácono se desviar. Por quê? Perderam a fé, perderam o ânimo, se apostataram. A sua posição não segurou na igreja, na casa de Deus, não conseguiu segurar. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olha para que não caia. E quantos deles se afastaram da verdade? Quantos deles se desviaram? Alguém pode dizer, mas um presbítero pode se desviar? Pode, irmão. Um pastor pode se desviar? Pode. É só deixar de olhar para Jesus e de buscar a Deus, de buscar o seu poder. É só deixar de lado estas preciosidades de Deus, estes valores que traz sobre a nossa vida o poder sobrenatural, a unção do Espírito, a graça de Deus, porque nós vivemos por fé e não por vista, e o Espírito de Deus, esta unção, ela precisa trabalhar na nossa vida para motivar a nossa fé, para aumentar a nossa fé, para crescer a esperança que nós temos de um dia estar no céu com Jesus e de um dia encontrar o Senhor Jesus, conforme as palavras de João, quando ele se manifestar como ele é, nós o veremos.
alimentar a esperança que está dentro do nosso coração. E aí nós precisamos abrir as nossas entranhas, pôr a nossa boca no pó, chorar na presença de Deus, para que Deus nos dê a virtude do Espírito, a unção do Espírito, para que nós possamos permanecermos sadios na presença de Deus, com viva fé, com viva esperança, tendo saúde espiritual, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A salvação, ela foi dada aos que o aceitaram como Salvador, aos que nasceram de novo, mas existe uma meta a correr, e a Bíblia diz que se o justo recuar, a alma de Deus não terá prazer naquele justo. E também a palavra do Senhor, ela diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Nós não podemos, nós estamos com a mão no arado, caminhando para frente em direção ao alvo, e nós não podemos soltar do arado e olhar para trás. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Agora, meus irmãos, para conservar a graça de Deus, a unção de Deus, o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos ler Bíblia, nós precisamos orar ao Senhor, buscar a Deus, nós precisamos fazer um jejum pelo menos uma vez na semana, ou cada 15 dias, ou até mais, quanto mais melhor, para estarmos fortalecidos por esta graça de Deus, revestidos, renovados, cheios, e isso nos dará força para caminharmos em direção ao alvo, sem olhar para a direita ou para a esquerda, ou sem se desviar para a direita ou para a esquerda, mas caminhar em direção ao alvo, ao céu. Quando Jesus estava ainda com eles, ele estava falando da sua ida. Os discípulos se entristeceram muito. Por quê? O seu mestre estava dizendo que ele ia embora, que ele ia sair daqui. E os discípulos se apavoraram, sabendo que o mestre ia embora. Aquele que curava estava ali, ia embora. O que multiplicava pão ia embora. O que confortava eles nas suas angústias ia embora. E a tristeza deles é em saber que eles iam ficar só. E aí Jesus começa a trazer uma palavra de esperança, trazer a eles um conforto. E o Senhor Jesus disse o seguinte: é bom que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Consolador não virá a vós. E se eu for, enviá-lo-ei sobre as vossas vidas, e vocês tereis outro Consolador, o Espírito de verdade. Então eu indo, eu rogarei ao Pai, Ele vai mandar outro, que vai me substituir, que é o Espírito de verdade. Esse que está no Evangelho de João, que Jesus disse que o mundo não conhece, o mundo também não recebe. Por quê? Não conhece, não sabe, não entende, não conhece Ele na sua essência. Eles falam, até pode falar dele, mas eles não recebem. Por quê? Ele não está no meio deles. E aí Jesus afirma que nós sim, nós temos, porque Ele está no nosso meio e está também em nós. Nós recebemos. E este Espírito, Jesus diz que Ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Por isso, irmãos, que nós precisamos buscar. João, na sua epístola, ele está dizendo que nós temos a unção
do Santo, que é a virtude do seu Espírito. E nós conhecemos tudo, não precisa pedir nada para ninguém, porque esta unção que está em nós, ela nos ensina. Bendito seja Deus. Portanto, para manter, para conservar, nós precisamos entender que nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais ao Senhor para manter a chama acesa. Aleluia. O São Lucas, se não me foge da mente, ele está dizendo que os nossos lombos precisam estar cingidos e as nossas candeias acesas. Aleluia. A chama de Deus em nós, ela precisa estar acesa. A candeia se coloca óleo para acender o pavio e para ela trazer claridade. Assim é a nossa vida, cingidos os lombos e acesas as vossas candeias. O nosso corpo é uma candeia, o Espírito Santo é uma candeia. Ou melhor, o nosso coração é uma candeia, onde o Espírito de Deus, ele mora aqui dentro e ele clareia a nossa vida, o nosso caminho e nos dá entendimento para saber o que é verdadeiro e saber também o que é mentiroso. E olha, irmãos, nós precisamos dele, da sua plenitude, para vencer o mundo. A Bíblia diz uma coisa, eu já falei aqui um dia desse, o que é que nos faz vencer o mundo? A Bíblia fala que é a nossa fé. Mas essa nossa fé para vencer o mundo, ela precisa estar viva. Se ela estiver morta ou apagada, se ela não tiver obra, ela está morta, né? Se ela estiver um pouco apagadinha assim, como que nós vamos vencer o mundo? Não temos condições. É a nossa fé que faz nós vencer o mundo. Mas essa fé precisa estar viva, precisa estar acrescida com a porção do fogo do Espírito, de uma graça de Deus sobrenatural sobre a nossa vida. Os discípulos oraram e disseram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Eles oraram e pediram para Jesus acrescentar a fé deles. Eles estavam percebendo que a situação deles não era boa. Eles não estavam alcançando o que deveriam de alcançar pelo que Jesus ofereceu, mas não estavam alcançando. Mas eles entenderam e eles disseram para Jesus: Senhor, acrescenta a nossa fé, acrescenta. Agora, nós entendemos que para manter a vida na presença de Deus, nós precisamos buscar. Quanto mais nós oramos e buscamos a Deus, lemos Bíblia e jejuamos, mais cheia a nossa candeia vai ficar de azeite, de óleo, de espírito, de plenitude, de unção. Aleluia. Então a nossa fé estará viva, e ela viva, nós teremos condições de vencer o mundo, vencer o pecado, dizer não ao mundo, dizer não ao pecado, e vencermos na presença de Deus, até o dia perfeito. Oh glória, porque as nossas lutas e os nossos combates são constantes. Eu estava comentando com a Eliana agora há pouco, eu tive um sonho para amanhecer hoje, que nós estávamos aqui dentro do templo, e estávamos aqui numa guerra espiritual, e tinha demônios que nos bombardeavam aqui dentro do templo. Foi uma guerra, no sonho foi uma guerra, e vários irmãos aqui lutando comigo, expulsando o demônio, expulsando ataques malignos, em uma batalha constante, que nos trouxe um grande sufoco. E aí no sonho eu pude entender que aqui tinha vasos de Deus. E depois de travar uma batalha com aqueles espíritos de demônios, eles saíram e foram embora, e nós tivemos vitórias, e houve bonança aqui dentro do templo. Houve bonança. Aqueles espíritos que nos atacavam aqui dentro, eles foram saindo, eles não resistiram à autoridade do nome de Jesus, e eles foram saindo, e eles foram embora. Mas que nos deu um suador,
no sonho, e no sonho, quando me acordei, eu estava todo suado. Foi uma guerra. Foi uma guerra. Mas através do nome de Jesus, aquele sonho foi muito claro. Nós vencemos. E aqueles demônios partiam aqui de dentro do templo, em disparada, gritando e berrando, e iam embora. E as pessoas ficavam livres dos seus ataques, mas eles atacavam o físico das pessoas. Atacava com suas setas, com um bombardeio terrível, tremendo. Mas após um período de ordenanças no nome de Jesus, combatendo aqueles espíritos contrários, eles foram saindo. E nós ficamos livres daqueles ataques terríveis. Aleluia. Agora eu pergunto uma coisa, irmão. O diabo, ele só sai diante da unção e do poder de Deus. Se não tiver unção, ele não sai. Tendo unção e poder de Deus, ele corre, ele vai embora, ele sai. Se não tiver, ele procura resistir. Porque o que ele não pode suportar é a unção do santo, é a virtude do Espírito, é o poder de Deus. Ele não suporta, ele não resiste, ele bate de retirada. Bendito seja Deus. Jesus, ele oferece este poder, dizendo: olha, primeiro vocês enchem, fica no cenáculo, fica lá buscando, até que do alto sejais revestidos. Sendo revestidos, aí vocês estarão preparados para sair e anunciar, e testemunhar dos meus feitos, da minha morte, da minha ressurreição e da promessa da minha vinda. Mas vocês precisam estar revestidos para poder enfrentar o inimigo, enfrentar o mundo, enfrentar tudo isso. Bendito seja Deus. Mas, meus irmãos, você já recebeu a unção do santo. Nós já recebemos a promessa. Agora nós precisamos cultivar. Nós precisamos orar, jejuar, ler Bíblia. Precisamos conservar esta unção que vem pela virtude do Espírito Santo. Jesus disse que nos daria poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Agora, esse poder que nos dinamiza, ele é do Espírito, ele vem do Senhor, e nós precisamos buscar. Quanto mais buscamos, mais temos. Quanto mais oramos, mais nós nos enchemos. Quanto mais pedimos, mais recebemos. Esta unção e esta virtude que serve como armas poderosas para o trabalho de Deus, para conservar também a nossa fé e a nossa esperança, caminhando na presença de Deus até o dia perfeito. Ficamos de pé para nós orar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar também pelos pedidos de oração. Peço oração pelo sobrinho Lucas, que está com uma causa na justiça. Oração também pelos seus pais. E nesta oração, nós vamos incluir também a família do pastor Mário Sérgio, que perderam um filho ontem à noite. Menino com 20 anos, vinha da faculdade, bateu o carro, ficou no hospital e morreu essa madrugada. Menino novo, 20 anos, a família está num desespero muito grande, irmãos. Vamos orar por eles também e vamos orar por estes pedidos de oração aqui. Quem sabe você precisa de uma vitória de Deus, vem até a frente. Nós vamos orar, nós vamos interceder por tua vida, por você, para que o Senhor Deus te dê força, te dê mais autoridade, te dê mais unção, te dê mais virtude do seu Espírito, para que você tenha força de pisar serpentes, escorpiões e o poder do mal. Oh glória! Ramandagassubria flamandagai.
Oh glória, oh glória. Eu sinto que o Senhor está aqui, irmãos. Eu já sinto a virtude neste lugar. Eu sinto a unção do santo aqui. A virtude de Deus está sobre as nossas vidas, está em nós, está no nosso meio para fazer a diferença. Vamos orar com fé e pedir o milagre de Deus. Os obreiros também ajudam a orar pelos irmãos. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, oramos neste momento, Senhor, falamos a tua palavra sobre a unção, sobre a virtude do Espírito, sobre este poder que tu nos deu e que se torna uma arma poderosa para o trabalho, para a conservação da nossa fé, da nossa esperança. Também esta autoridade que tu nos deu, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. Senhor Jesus, nós oramos agora, pelo teu povo, pelos teus filhos, que aqui diante do altar está. Senhor, tu conheces os problemas que afeta, que atinge os teus filhos. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda força do mal, toda doença, toda peste, do alto da cabeça à planta dos pés. Nós repreendemos o mal, repreendemos a seta maligna, a seta do diabo, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, fortalece a fé e a esperança dos irmãos. Derrama sobre nós cada dia mais esta virtude do Espírito, este poder do Espírito, Senhor. Nós precisamos como nunca desta porção do céu, desta virtude, deste poder, porque os dias são maus, Senhor, onde a proliferação do pecado e do erro habita no meio da humanidade, onde Satanás trabalha com mais ímpeto, com mais força, devido à multiplicação do pecado e do erro. A tua igreja precisa ser cheia do Espírito. A tua igreja precisa da unção do Espírito para ter o discernimento, Senhor, para ter a revelação de Deus, para não ser enganada, não ser ludibriada, mas que seja ela forte pela graça, pelo poder, pela unção do teu Espírito Santo. Fortalece estas vidas, fortalece os corações, Senhor. Cura as enfermidades, repreende todo o mal. Eu ordeno pelo poder do sangue de Jesus, e eu declaro a vitória do povo de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus.